Bom, pessoal, como a gente sabe, estamos aqui acompanhando a situação nos Estados Unidos em relação a essa crise entre Israel e o Irã, e a gente acabou de saber, nas últimas horas, tropas americanas, enfim, a aviação americana acabou de atacar 3 plantas, né, do programa nuclear iraniano, o estrago que a gente ainda não tem muito certo, começaram algumas especulações, os Estados Unidos dizendo que destruíram o programa, o Irã negando, evidentemente, dizendo que conseguiram mover algumas partes disso para outros lugares, que o estrago não foi tão grande assim, mas o fato é que isso muda muito a dinâmica da guerra, né? Essa guerra que já está chegando aí na sua segunda semana, e o interessante é que nesses últimos dias havia uma especulação muito forte que talvez os Estados Unidos não fossem fazer isso, que o Trump não fosse atacar, que os Estados Unidos não fossem entrar diretamente na guerra. Como a gente comentou aqui na última vez que a gente, né, se viu por aqui, tinha essa certeza em que grau que os Estados Unidos iriam se envolver. Né? Agora a gente sabe que está se envolvendo diretamente. Né? Havia uma especulação que isso não aconteceria por quê? Porque a base do Trump, e pessoas importantes dessa base, de maneira muito forte nos últimos dias, indo contra, né? Dizendo que a promessa de campanha do Trump era de não se envolver mais em guerras no exterior. Lembrando que o Trump, essa base mais de extrema-direita do Partido Republicano, é uma posição muito mais isolacionista e que surgiu no desastre que foi a guerra do Iraque, né, e com essa promessa de que ia se voltar para o país, os interesses do país, e se retirar do mundo, que os Estados Unidos não têm mais esse papel no mundo. Então havia essa especulação. Em algum grau, eu acho que aconteceu, como o próprio Trump disse isso ontem ou anteontem, que ele precisaria de 2 semanas para tomar essa decisão, criou-se um pouco até essa visão um pouco de que o Trump talvez fosse ser coerente com a sua promessa de campanha, né, de não se envolver em guerras do exterior, né, de novo. E ele pegou todo mundo aqui de surpresa, porque, ou seja, ele tomou uma decisão muito mais rápido que esse prazo de 2 semanas que ele mesmo anunciou, né, surpreendeu tanto a sua base nesse sentido, como eu diria não só a sua base da extrema-direita aqui norte-americana, mas também setores da esquerda mundial em geral, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, pelo que eu acompanhei, né, um pouco na expectativa de que talvez não fosse acontecer isso, que os Estados Unidos de fato, não apoiando evidentemente o Trump, mas que ele fosse ser coerente com essa posição dele da campanha, que isso daria uma esperança para não escalar esse conflito que já está tão complicado e tão complexo. Então, eu diria que nesse sentido, o Trump fez quase que uma direção de mágico. Assim, né? Ele apontou para um lugar e a plateia olhou para esse lugar e ele fez o outro. Ou seja, ele tomou uma decisão muito mais rápida do que se esperava. Né? Agora, a gente não pode saber exatamente tanto o que já aconteceu agora, vamos ter que avaliar o estrago do programa e, evidentemente, como que o Irã vai responder. Agora começa um novo ciclo de especulações. O Trump dizendo que destruiu, que está resolvido, que agora é só negociar em termos de rendição do Irã, e o Irã, evidentemente, negando, e vai começar a ver esse jogo de narrativas em relação a em que grau vai haver uma resposta do Irã, se vai conseguir responder ou não, e então é uma situação, enfim, que está muito breve ainda para a gente poder ter noção. Eu acho que o que se confirma é que, apesar de todo esse movimento MAGA do Trump, apesar de toda essa força né, de extrema-direita isolacionista dentro do movimento trumpista, a aproximação com Israel, que eu já tinha comentado na última vez, né, e o poder de Israel, né, do governo de Israel, especialmente do governo de Netanyahu, em influenciar a política externa dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio, continua muito bem, né, não obrigado, ou seja, de maneira muito forte, muito decisiva. A aliança do governo Netanyahu, a pressão que ele tem com setores aqui do famoso complexo industrial militar ainda é muito forte e acabou sendo determinante para o que está acontecendo agora, que os Estados Unidos, né, se envolvendo de maneira mais direta nesse conflito. De novo, é difícil especular o que vem aí no prazo dos próximos dias, mas o que sabemos é que, contrariamente ao que Netanyahu tem afirmado há muito tempo já, e que o próprio Trump tem afirmado mais recentemente, o mundo não fica menos perigoso com ataques de Israel no Irã, e especialmente não fica menos perigoso agora com o envolvimento mais direto dos Estados Unidos. O mundo, na verdade, fica mais perigoso, né, e muito mais instável, e eu acho que as coisas, enfim, para quem defende paz, defende que isso deveria ser sido uma negociação diplomática, tem que estar muito preocupado na situação de hoje. Ironicamente, sabemos que também, né, para lembrar aqui, para terminar, que o Trump foi quem, na verdade, rompeu o acordo nuclear, né, que foi feito com o Irã, que estava muito bem funcionando, né, porque foi organizado, claro, pelo governo Obama. Então, o Trump, que foi o responsável por chegarmos nessa situação, é hoje o ator que está tornando a situação ainda mais arriscada, um mundo muito mais instável, muito mais perigoso que nós temos hoje. Portanto, não é uma boa noite para quem defende aí a paz e a diplomacia, mas vamos ter que continuar acompanhando aqui. Um abraço.